Shalom Uvrachá. Hoje eu vim contar para vocês sobre os nossos cursos no nosso canal fechado. E, como todos sabem, vocês estão nos vendo agora no nosso canal aberto. Qualquer pessoa pode acessar o nosso canal aberto, qualquer pessoa pode se inscrever no nosso canal aberto. Mas fora o nosso canal aberto, nós temos o nosso canal fechado. E o nosso canal fechado é exclusivo para os amigos da ONG. E como você pode ser um amigo da ONG? O que é um amigo da ONG? Nós temos uma instituição, ela se chama ONG Torá do Vale, conhecida como ONG do Rabino Gleiber, que as voluntárias sempre estavam reclamando que ninguém sabe o que é ONG Torá do Vale, porque ela era ONG Torá do Vale, que há 20 anos atrás tínhamos um Beit Chabad em Taubaté, e lá era Vale do Paraíba. Então, quando a ONG foi aberta como Torá do Vale. Daqui a pouco ela vai mudar para a ONG Rabino Gleiber. Só que por enquanto ainda ela é ONG Torá do Vale. No Pix da ONG ainda é Torá do Vale. De qualquer maneira, nossa ONG tem uma equipe maravilhosa. Nossa diretora. Shalom Brahá para todos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por todos os amigos da ONG, também por você que acessa nossas aulas, as aulas do Rabino todos os dias aqui no nosso canal aberto. Temos aqui no nosso canal aberto uma variedade de aulas sobre a Lahá, sobre as Parashiot. Então tem muito assunto aqui, muito assunto bom. E como a Rabino Gleiber está falando sobre os amigos da ONG, aqui as pessoas, quando você entra para o nosso grupo fechado de amigos da ONG, você estuda também as aulas do nosso canal aberto e pode ir lá dentro do nosso grupo fechado de amigos da ONG fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre as aulas do Rabino, que o Rabino tem aqui no canal aberto, tá bom? E temos aqui o nosso querido Hillel, nossa parte de TI da ONG, que ele é o marido da nossa diretora. Shalom Uvrachá, muito obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho que vocês têm dado ao nosso Rabino, assistindo às nossas aulas e deixando seu comentário também, né, que é muito importante. A gente precisa saber o que vocês estão assistindo através dos seus comentários, tá bom? Muito obrigado. E o que nós temos a oferecer a vocês quando você se torna um amigo da ONG? Você todo dia coloca 2, 3 reais na caixinha da Tzedakah. No final do mês, você conta, tem que dar pelo menos 77 reais, né? Você coloca esses 77 reais no Pix da ONG, manda o recibo para a nossa diretora. Você fazendo isso todo mês, você se torna um amigo da ONG. Ou seja, assumindo que todo mês você vai participar com uma tzedakah de 77 reais, você se torna amigo da ONG. Essa tzedakah pode ser deduzida do seu cofrinho de tzedakah, do seu dízimo, do que você quiser. Pode ser no mérito de um ente querido que já faleceu, pode ser no mérito da sua família. E você se tornando um amigo da ONG, você tem direito a um conteúdo exclusivo, que são os cursos que nós temos no nosso canal fechado. Temos um curso de 10 Sefirot, um curso de Kabbalah dos Tilim, um curso de hebraico para iniciantes e principalmente um grupo fechado de WhatsApp, no qual você faz todas as suas perguntas de qualquer assunto que você não entendeu das nossas mais de 600 aulas aqui nesse canal aberto, e de qualquer assunto das aulas do canal fechado. E lá naquele grupo de WhatsApp de amigos da ONG, você pode fazer qualquer pergunta sobre qualquer assunto judaico, e eu estou lá sempre para responder a sua pergunta, mesmo que na hora eu estava dando uma aula, rezando, mas depois eu vejo a pergunta, só apago a pergunta depois que eu respondo. Então eu gostaria que a nossa querida diretora Rivka Haya falasse com vocês algumas palavrinhas, porque agora eu pedi para ela, junto com o Hillel, que fez para a gente um canal de podcast no Podbean, pedi para a nossa diretora para ela dar aulas todo dia no nosso canal de podcast. E essas aulas, o assunto delas
é tefilá, reza. Diz o Rambam, o que é reza pela Torá? É você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Você vê uma criança chorando na rua, você pergunta para a criança o que está acontecendo, a criança fala, estou com fome. Qual a primeira pergunta que você faz? Cadê seu pai? Quem é o responsável por você? Quem te deixou passar fome? Então, isso que nos diz o Rambam, você tem que olhar para cima e falar, olha, cadê meu pai? Para eu estar aqui, está escrito na Gemara, Shlosha Shutafim Ba'adam. A mãe entra com o óvulo, o pai entra com a parte dele, e Deus coloca lá a alma. Se Deus não coloca a alma, essa pessoa não existe, aquele óvulo ele se desfaz e aquilo se torna um descarte. Para que o óvulo se torne um embrião, tem que ter lá a alma. Se Deus colocou a alma, aquele óvulo se torna um embrião e posteriormente uma pessoa. Se Deus não colocou a alma, tudo aquilo se descarta. Então, você olha para cima, você fala, Hashem, você é o meu pai número 1. Você é mais do que o meu pai, mais do que a minha mãe. Não fosse você, não adiantaria o óvulo da minha mãe, não adiantaria a parte do meu pai. Você é que é o meu pai principal, você é o principal responsável por mim. Então, reza é isso. É você abrir o coração, você saber que Hashem te ama mais do que um exemplo que nos traz o Baal Shem Tov, um casal com 100 anos de idade que tem a primeira criança. O amor que eles têm por essa criança não é nada ainda relativo ao amor que Deus tem por cada um de nós. E sendo que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E Hashem nos ama incondicionalmente. Mas, como toda mãe que quer educar a criança, às vezes não dá para a criança na hora o que ela quer, porque isso pode prejudicar a criança. Então, às vezes, a mãe, ela fala, tá bom, vamos esperar mais um pouquinho. Talvez a mãe fala para a criança, você está querendo uma coisa pequena, eu quero te dar uma coisa maior. Então, às vezes, a nossa reza fica lá guardada lá em cima, até que a gente precise de uma coisa melhor, então aquela reza é usada para essa coisa melhor. Nossos sábios, eles conversaram sobre esse assunto, que a reza pela Torá é você pedir para Hashem, para Deus, o que você precisa na hora que você precisa. Só que eles falaram, a gente esqueceu o que a gente precisa, a gente esqueceu que a gente precisa de Geulah, de Mashiach, a gente esqueceu a frequência. Você pergunta para uma pessoa na rua o que você precisa. Ninguém vai te falar preciso de saúde. Mas pode ser que a pessoa, de repente, Deus me livre, pega uma doença. Então, ninguém vai falar que precisa de dinheiro. Isso eu não sei, mas pode ser que a pessoa precise. Ninguém vai falar que precisa de Mashiach. Então, nossos sábios, Anshe Knesset Agdolah, eles eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a construção do segundo. Eles fizeram o Nusach HaTfilah, o começo do Sidur. Depois, os nossos sábios da Mishnah, nossos sábios da Gemara, Maranan Savoraim e Geonim, foram em cada geração acrescentando alguma coisa nesse Sidur, até hoje termos o Sidur que nós temos nas nossas mãos. As leis da Tfilah, as leis da Reza, elas aparecem no Shulchan Aruch como qualquer outra lei. Mas o que a gente tem que entender que quando você fala sobre Reza, você está falando sobre uma relação entre você e Deus. O noivo e a noiva. Então, numa relação entre noivo e noiva, imagina que a noiva vai fazer o curso de noiva. E no curso de noiva dela, ela estuda como se fosse tirar uma carteira de motorista. Ou seja, na hora que o noivo abrir os braços, aí você também abre os braços. Na hora que ele te dá um beijo, aí você também dá um beijo. Na hora que ele... Então, acaba ficando uma coisa muito seca. Então,
essas leis de reza, em primeiro lugar, nós temos que entender, diferente das leis de kashrut, que quando uma pessoa come uma coisa que não é kasher, ele está trazendo impureza para si próprio. Então é grave comer uma coisa que não é kasher. Então, se a pessoa erra numa lei de kashrut, ele está fazendo um erro grave. Então, por isso, tem que ter muito temor. Quando ele estuda leis de kashrut, você vai ensinar a sua criança para não comer uma coisa que possa fazer mal para a saúde dela. Então você vai falar para ela, não come do chão, e não come coisa estragada, e não come coisa suja. E você amedronta a criança, você fala, se você comer uma comida que grudou uma baratinha nela, você pode ficar doente. Então, se a comida estava molhada e caiu em cima do formigueiro, não vai comer isso depois. Então, as leis de kashrut, elas são leis rígidas. E por isso, não importa que a pessoa pegou isso de maneira rígida. A hora que a pessoa olha para o porco, já olha sério, fala, não vou te comer. As leis de kashrut, então elas podem ser passadas para o aluno de uma maneira mais severa, mais rígida. Pode ser repassadas, o aluno pode ficar com trauma de uma coisa que não é kasher. Na hora que ele ouve a palavra presunto, ele já fica deprimido, fala, não quero ver isso. Tem enjoo. E já dá enjoo, já dá repugna, já dá dor de barriga. Então não tem problema que uma professora ensina leis de kashrut de uma maneira autoritária, de uma maneira seca, de uma maneira séria, sem um sorriso nos lábios, sem nenhum entusiasmo, sem nenhum amor. Porque assim a pessoa vai receber isso como sendo uma coisa muito seca, muito séria, muito... A pessoa vai falar, só pensar num cheeseburger, ela já não vai querer mais pensar nisso. Quer dizer, não é... É claro que a gente sempre ensina a Torá com todo amor e carinho. Mas se ensinou o assunto de kashrut de uma maneira seca, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. A pessoa vai falar, não posso ouvir a palavra porco na minha vida. Não tem problema. É como as leis de casamento que o senhor estava explicando. Exatamente. Agora, quando você fala sobre leis de reza, se Deus me livre, não pode causar um sofisma, um choque. Era um bloqueio para a pessoa. Às vezes a pessoa está estudando uma coisa difícil e ela desenvolve um bloqueio. Ela fala, isso eu nunca vou conseguir entender. E aí mesmo que alguém explica de uma maneira mais fácil, ela fez um bloqueio. Ela não quer, ela se recusa a entender isso. Então, uma criança pequena, o pai está ensinando ela a rezar. E aí o pai abre o Sidur, mostra para ela onde ler. E alguns pais, eles não têm muita paciência. Então ele pega no pé da criança, ele fala, não. E esse não, depois a criança, na hora que abre o Sidur, mesmo que o pai não está do lado, ele já começa a ouvir esse não. Ele pensa que Deus está falando para ele, não. Então, as leis da reza, elas têm que... A gente não pode esquecer em nenhum instante que reza é momento íntimo com Deus. Reza é o noivo e a noiva na noite de núpcias. Isso que a reza tem regras, isso que a reza tem leis, isso que a reza tem horários, isso que a reza tem uma reza mínima, e tem uma reza... isso que a pessoa tem que rezar com kavaná. Isso tudo é etiqueta... o noivo vai se casar com a noiva, então eles têm a noiva ela aprende antes que um ritual. Um ritual, mas diferente de todas as outras leis da Torá, as leis da reza, elas não são leis de temor, elas são leis de amor. A reza é o trabalho do amor. Ou seja, da mesma maneira que as leis de kashrut são leis de proteção à sua alma, à saúde da sua alma e proteção à saúde do seu corpo. Então, quando uma criança vai enfiar um ferro dentro de uma tomada, você dá um grito, você fala para ela, se você enfiar esse ferro na tomada, você vai levar 10 chineladas. Mas se a criança enfiar o ferro na tomada, é capaz que a tomada seja 220 e a criança venha a falecer.
Então, quer dizer, mas a mãe usa uma linguagem drástica para que a criança não faça coisa errada. Agora, quando se ensina a rezar, aí a linguagem não pode ser drástica, porque pode causar um bloqueio para alguém, da pessoa achar que Deus não quer ouvir a reza dela. Isso, Deus me livre, é um erro. Ela pode achar que Deus não quer ouvir ela. Então ela pode achar que, sendo que ela não está falando no horário certo, não está falando direitinho, não está falando, Deus já não quer mais ouvir ela. Isso, isso é um erro. Então, por causa que essa categoria da Torá, que são leis de reza, ela é diferente de todas as outras categorias. Sempre quando falamos a palavra lei, estamos falando sobre uma coisa rígida, uma coisa dura, uma coisa seca, uma coisa autoritária, e as leis da reza são exatamente o contrário. As leis da reza, a reza é uma relação íntima com Deus. Então, sempre que se estuda sobre reza, tem que se estudar de uma maneira já muito amorosa, com muito amor e carinho, com muita... Então, eu pedi para a minha diretora gravar para vocês aulas sobre reza no podcast. Ela vai falar com vocês algumas palavrinhas sobre esse assunto. Por favor. Shalom para todos. Então, muito obrigada, Rabino, por confiar, né? Apesar, assim, o Rabino, eu tenho muita ainda... Não tenho, assim, logicamente, né? Tô aprendendo então, assim, eu já, os áudios que eu faço, às vezes eu gaguejo, eu me enrolo um pouquinho, mas eu tô obedecendo o meu Rabino. Ele pede para fazer uma coisa e eu tô fazendo, mas não é que eu quero que vocês compreendam assim, eu não estou ensinando vocês, eu só tô passando o que o Rabino pede para eu passar e para mim ter também com isso desenvolver mais. E esse é um conselho também para vocês, para todos vocês, né, que senta na frente do outro, ele pede assim, senta na frente do outro, o outro fica olhando para você e você fica falando de Torá, porque assim a gente vai perdendo o medo, a timidez, né, e as coisas fluem mais naturalmente pra gente, se a gente fizer desse sentido. Então o Rabino me passa o que eu tenho que dizer e eu repasso para vocês. Então nada é de mim mesma. Então a gente aqui, ele avalia o que a gente está fazendo e ele que dá o ok, se sim ou se não. Então esses áudios, eles são áudios curtinhos, que vai ir para o podcast, então vocês baixem aí o nosso Podbean e pode assistir do seu carro, lavando louça, como o Rabino fala, né? Limpando sua caixa de e-mail e assistindo. Então daqui para frente nós teremos essas aulinhas curtas sobre Tefilá, e abordando esses assuntos monitoradas então pelo Rabino. Eu vou colocar para vocês lá no Podbean, mas antes de ir para lá, vai para o nosso grupo fechado de amigos da ONG, por que a gente faz dessa forma? Porque eles têm lá, como o Rabino falou, um conteúdo exclusivo. Então tudo que a gente faz de exclusividade, a gente posta primeiro no grupo fechado e depois a gente decide se vai para algum outro lugar das nossas mídias abertas ou não. Esses áudiozinhos curtos sobre Tefilá vai ir para nossa mídia aberta, mas tem coisas que ficam retidas lá somente para os amigos da ONG, como o Rabino explicou, que tem aquela tzedakah mensal. Então a gente tem os cursos que o Rabino tem lá dentro, então essas pessoas têm todo o acesso a esse material exclusivo de cursos de Kabbalah da Sefirot, do Teilim, da alfabetização ao hebraico. Começamos agora um curso de kasherut, até vieram perguntar, vai ter mais aulas? Vai sim, só que a gente está se organizando ainda e nesse sentido, mas estamos já para gravar mais aulas de kasherut, sim. Então eu quero convidar, assim como o Rabino convidou, para que você venha fazer parte dos nossos amigos da ONG, venha apoiar, dando a tua tzedakah para a nossa instituição e ganhando com isso um conteúdo exclusivo, perguntas e respostas com o Rabino Gloiber, porque é tão bom a gente ter um Rabino para chamar de meu, né? Então, e dentro desse grupo Amigos da ONG, a gente tem um Rabino para chamar de meu. Então, o Rabino, ele tem, apesar da vida dele ser bastante corrida, e o próprio Yehudi, né, ele tem a questão de horário de reza, como o Rabino estava falando, então a gente não tem assim um tempo totalmente 100%, mas no momento que abre um espaço, ele vai lá e responde todo mundo. Então você faz uma pergunta em áudio ou em texto e ele vai lá em áudio e responde cada aluno que pergunta. Hoje já estamos com um grupo quase que lotado
Mas se lotar, a gente abre outro, não tem problema nenhum. Por isso que a gente está convidando você para vir para cá, ser amigo da ONG também. E esses alunos estão muitíssimo satisfeitos, inclusive dando seus depoimentos, que agora a gente vai abrir uma página, ou já abriu, né? O meu esposo, a Bátia, a nossa querida Bátia, ela abriu uma página lá para a gente fazer depoimentos dos nossos amigos da ONG, depois das experiências que eles estão tendo dentro desse nosso grupo fechado de amigos da ONG, a experiência que eles estão tendo com o Rabino Gloiber. Rabino Gloiber todo mundo sabe, conhece bem, é um rabino que é formado em Israel, morou em Israel, ele passou pelas estivot, então ele tem um know-how muito grande de conhecimento, e ele é um rabino cabalista, ele é um rabino do lado oculto da Torá. Você pode ver que o diferencial nosso canal aberto aqui no YouTube é justamente esse, que ele mostra o lado oculto, né, da Torá. Em várias aulas aqui vocês vão ver que ele vai por trás dos bastidores e revela para vocês o que está além daquilo que a gente não lê, não lê na Torá. Então é isso, e eu quero deixar aqui, reforçar mais uma vez, eu não estou ensinando ninguém, eu só estou passando as coisas que o Rabino querido passa para mim, então eu estou passando para vocês. Porque o objetivo da gente aqui nesse mundo, todos nós aqui nesse mundo temos uma missão. Viemos para cá, não viemos para cá para brincar, né? Hasbe Shalom, a gente veio com a missão, e cada um, e dentro da Torá, a própria Torá diz, né, qual que é a nossa missão, né? Temer a Deus e nos afastar do mal, né? Daquilo que é mal. Então, assim, quando a gente aprende a amar Kadosh Baruch Hu, ainda mais com uma pessoa como o Rabino Gloiber, que ensina a gente a amar de uma forma tão profunda e tão verdadeira, quando a gente aprende esse amor a Kadosh Baruch Hu, que a gente aprende quem é ele no grupo Kabbalah do Teilim, Kabbalah da Sefirot mesmo, ele ensina muito quem é Hashem, como que ele governa esse mundo, quem é ele, por que estamos aqui. Então, assim, aí o Rabino, ele ensina a gente a amar, e aí esse amor transborda na gente e faz com que a gente queira cada vez mais falar de Torá e ajudar as pessoas. Somos uma equipe relativamente pequena, ainda não temos aquele bastante, como eu gostaria, ou talvez como o Rabino gostaria de ter várias pessoas dando assessoria, tipo, né, pergunta, já responde, e às vezes a gente demora um pouquinho, porque são muitas pessoas, mas a gente nunca deixa sem resposta, e às vezes eu tenho que recorrer ao Rabino para saber o que respondo, então às vezes eu demoro um pouquinho, mas a gente não costuma deixar ninguém sem resposta. Então a gente chama vocês para fazer os comentários. Uma coisa muito importante também aqui que eu queria pedir para vocês deixem comentários aqui no nosso canal aberto, porque isso faz com que o nosso canal, que o YouTube apresente as nossas aulas, leve as nossas aulas mais longe para outras pessoas, para outros países, eles divulgam a nossa aula. Então eu peço, toda vez que você deixa um like, que você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like e um comentário, você está ajudando a gente a engajar todas essas aulas do Rabino, e consequentemente você está ajudando ele a levar a Torá até as pessoas. Então, se quer uma forma de você levar a Torá, ajudar o Rabino a levar a Torá, ser voluntário do Rabino nesse quesito, comentando, compartilhando, curtindo as aulas, tá bom? Muito obrigada de coração. Então a gente está aqui chamando todos que querem ser amigos da ONG, que venham ser amigos da ONG, que venham ter um Rabino para chamar de meu. E o Rabino aqui está à disposição, e eu estou à disposição, meu esposo está à disposição, a ONG está à disposição. Ele grava as aulas dos cursos fechados aqui, então a gente tem uma agenda, ele vem aqui em determinados horários, a gente tem uma agenda, e se você se torna amigo da ONG, você pode agendar e vir assistir uma aula ao vivo aqui com ele, tá bom? Fazer suas perguntas e ter a sua interação ali, o seu contato direto com o Rabino Gloiber. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu sei que o tempo é curto para a gente falar tudo o que gostaríamos, mas assim, muito obrigado mesmo pelo apoio até aqui, muito obrigado aos amigos da ONG, por todo o apoio que vocês dão para a gente, principalmente para a nossa instituição de um modo geral, porque ela não existiria sem a sua tzedakah, sem o seu apoio. Então ela existe, e como o Rabino fala, nós somos uma família, né? O nosso grupo fechado de amigos da ONG é uma família. Então ali a gente todos que estão ali a gente conhece, a gente sabe de onde quem são, quantos filhos tem, casado, solteiro, e a gente tem aquela interação como uma família, que é assim que todo mundo devia se comportar, todos nós deveríamos ser uma grande família. Um beijo para vocês do fundo do coração, e estou esperando você para ser amigo da ONG.
Amém. Muito obrigado para a nossa diretora pelas lindas palavras. Muito obrigado para o nosso querido Hillel por toda a assistência técnica no nosso site. Muitas vezes vocês vão ver as respostas nos comentários do nosso canal aberto. São respostas da nossa diretora, do nosso querido Hillel, mas aparece como se eu estivesse dando a resposta, mas aqui nós somos uma equipe. São respostas avaliadas pelo Respostas avaliadas pelo exatamente. Rabino. Avaliadas. Então, que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria.